Olá, aluno! Bem-vindo à nossa terceira aula de física aqui no nosso canal. Essa é uma aula que eu adoro, a aula de exercícios. Pessoal, essa aula é muito importante. Por quê? Porque através dos exercícios é que a gente vai poder medir se de fato a gente entendeu a teoria. Não tem como entender física ou qualquer outra matéria exata, matemática, química, sem fazer exercícios. É muito importante fazer exercícios, ok? Então, essa aula vai ser só para fazer exercícios das aulas que a gente viu até aqui. Essa é a terceira aula, nós tivemos a primeira aula de introdução ao estudo da física, a segunda do estudo dos movimentos e essa aqui vai ser uma aula de exercício. Alguns exercícios para que vocês entendam. Quando eu dava aula particular, eu percebia que muitos alunos tinham problemas nessa transição que se tem do nível fundamental para o nível médio. Por quê? Porque no nível médio as questões são mais elaboradas, são mais interpretativas, você tem que entender o que o texto está dizendo, você tem que fazer esquemas, apresentar a resposta da maneira correta, né, com as unidades, tem várias observações, várias coisas que você tem que saber na hora de resolver uma questão, na hora de resolver a questão. Então muitos alunos tinham dificuldade, porque antes, digamos assim, no ensino fundamental era aquela coisa mais beabá, aquela pergunta mais básica. Já no nível médio não, no ensino médio você já tinha uma questão mais elaborada para resolver, pegadinhas, você tem que ter uma leitura mais atenta e muitos alunos tinham dificuldade nisso. Na forma, né, essa mudança, né, causava muita dificuldade nos alunos. Então, fazer exercício vai te... essa aula, né, que a gente vai estar fazendo exercício, vai te dar um, assim, digamos assim, um feeling, assim, digamos assim, um up de como entender, de como interpretar uma questão, de como esquematizar. Na física a gente vai fazer muitos esquemas, é necessário esquematizar o que você está lendo nas questões, ok? Isso é muito importante mesmo, certo? Mas não se preocupa não, vamos juntos, vamos entender. Eu vou estar disponibilizando os slides dessa aula, também vou disponibilizar a lista de exercício ao longo aí dos vídeos. Aí embaixo na descrição vai estar lá a lista de exercícios para você baixar, fazer. Você vai ter a oportunidade de tirar dúvida aí através dos comentários. Se você quiser colocar no comentário, manda um e-mail para mim. Se quiser marcar uma aula particular, se tem muita dificuldade, quer uma aula particular, entre em contato comigo e aí a gente agenda, beleza? Então é isso aí. Essa aula é uma aula bem importante que a gente vai aplicar os conceitos que a gente viu nas aulas anteriores, ok? É muito importante fazer exercício, não esqueça disso. Fazer exercício e ler livros também é muito importante, pessoal. Eu lembro que quando eu dava aula, o aluno chegava para mim e dizia assim: Eduardo, eu assisti a aula do meu professor, mas na hora da prova eu não consegui resolver as questões. Aí eu perguntava para o aluno: tá, aluno, você assistiu a aula, você fez lista de exercício? Você leu o capítulo pertinente lá do livro ao que ia cair na prova? Ah, não li não, só com as aulas eu achei que seria o suficiente. Como é que você vai fazer uma prova, por exemplo, de química sem ler aqueles capítulos de química? Não tem como, pessoal. É importante se dedicar a ler. A leitura é importante da teoria e a prática dos exercícios. Assim você vai conseguir entender de fato essas matérias, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de exercícios, ok? Então vamos lá. Eu trouxe esse primeiro exercício, eu vou resolver junto com você. Esse é um exercício bem básico da matéria do conteúdo visto lá na nossa primeira aula, né? Essa questão caiu na PUC em 2009. Ela diz assim, ó: considerando-se os algarismos significativos dos números 28,7 e 1,03, podemos afirmar que a soma desses números é dada por... Então ele quer saber como a gente vai expressar esse resultado dessa soma desses dois números. Então vamos lá. Então, como é que a gente faz para expressar o resultado? A gente vai fazer a conta normalmente. Vou colocar lá. Opa. 28,7
mais é uma soma, né? Ele disse lá no enunciado que se trata de uma soma, mais 1,03. Ok? Lembrando aquele conceito lá de matemática, né? Vírgula debaixo de vírgula. E a gente vai fazer a soma. Aqui não tem nada, eu vou colocar um zero. Então, 0 mais 3, 3. 7 mais 0, 7. 8 mais 1, 9. E 2. Então, o resultado é esse. Essa é a resposta. Os mais apressados vão lá e marcam a letra B. E vão errar. Calma, por quê? Porque nós vimos lá na nossa teoria que a gente tem que, o resultado ele tem que ser expresso de acordo com ou o número de algarismos significativos para multiplicação ou para divisão, e no caso da soma e da subtração, de acordo com o número de casas decimais do menor fator. Então, esse fator aqui primeiro, ele tem 2 casas decimais. 2 casas decimais. Não, 2 casas não, desculpa pessoal, eu botei esse zero aqui e acabei me confundindo. Esse daqui, esse zero não era nem para ter vindo aqui, olha como o professor se engana. Ó. Na verdade aqui é uma casa decimal, certo? Eu botei aquele zero ali, não sei se você lembra, né? Só para poder não se enganar e acabou me induzindo ao erro. E esse número aqui, ó, que tá aqui, ó, tá vendo? Uma casa decimal. E esse segundo fator, plural, uma casa decimal. Eu podia parar a gravação e começar de novo, mas para você ver como o professor também erra, tem que estar atento, tá? Então tá, então ó, aqui ó, 2 casas decimais. Então a minha resposta, ela vai ter que ter o quê? Ela vai ter que ter, o menor fator tem uma casa decimal. Então a resposta também vai ter que ter uma casa decimal. Então, ó, uma casa decimal. Então a minha resposta não vai ser 29,73, vai ser, e outra observação importante, temos que aplicar a regra do arredondamento. Então eu vou ter que desprezar esse número aqui, o 3. Correto? 3 é menor que 5, então eu não arredondo. Então a minha resposta vai ser 29,7. Eu não faço o arredondamento porque 3 é menor que 5. Se fosse, porventura, 29,77, aí 7, aqui, se fosse aqui 7 ao invés do 3, aí eu arredondaria o outro 7 para 8, ok? Tudo bem? Então, quando for soma ou subtração, a gente verifica o número de casas decimais dos fatores e a resposta vai ter que ser de acordo com o número de casa decimal do menor fator, certo? De acordo com o número de casas decimais do menor fator, ok? Entendido? Aqui é 1, então aqui vai ter que ser 1 também, ok? Tranquilo? Então, aqui a resposta é letra A, ok? Vamos para a próxima questão. O sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora, todos os dias. Qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano? Certo? Então aqui é uma questão que envolve unidades de medidas de tempo, certo? Então a gente vai ter que verificar aquela relação entre hora, minuto, segundo, dia, ano, e aí vamos ter que no final dizer qual é a ordem de grandeza do número de batidas. Então é muito importante, aluno, interpretar a questão. Então, uma questão de física, você deve lê-la mais de uma vez, tá? Leia a primeira vez para ter uma noção do que se trata, e uma segunda vez já captando, né, as informações do enunciado. Então, ó, o sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora. Então, ó, uma vez a cada 30 minutos, certo? E aí ele quer saber qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano. Então, um ano, nós sabemos
Vimos lá que em um ano nós temos 365 dias, certo? Em 365 dias, nós temos quantas horas? Aí a gente vai ter que pegar lá 365 vezes um dia, tem 24 horas, ok? Então vamos multiplicar por aqui por 24 para saber o número de horas. Então vou fazer essa conta aqui rapidamente aqui na calculadora para a gente não perder tempo. Então 365 vezes 24 dá 8.760 horas, certo? E em 8.760 horas nós temos quantos minutos? E em uma hora nós temos 60 minutos. Em 8.760 horas eu multiplico por 60. Então, multiplicando por 60, isso vai dar 525.600 minutos. Certo? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, ele dá uma vez a cada 30 minutos. Então, quantas vezes o sino vai bater em um ano? Ou seja, 525.600 minutos. Daí eu divido 525.600 minutos dividido por 30. Esse resultado vai dar 17.520 batidas. Agora, ele perguntou qual é a ordem de grandeza. Toda vez que ele perguntar a ordem de grandeza, eu tenho que passar para a notação científica. Então, passando esse valor para notação científica, lembrando que na notação científica tem que estar entre o nzão, né? Lembra que a notação científica é aquela que você escreve assim, n vezes 10 elevado a nzinho, é essa forma aqui que é a notação científica. Para isso, então, passando aqui, 1, 2, 3, 4. Então fica 1,7, o nzão tem que estar entre 1 e 10, ok? 1 e 10, esse meu 1 aqui ficou horrível. Então, 1, 2, 3, 4 vezes 10 elevado a 4 batidas. Sinto muito, não entendi. O celular disparou aqui, ok? Então, como 1,7 é menor que 3,16, então eu adiciono 1. Quer dizer, eu não adiciono 1. Na verdade é o contrário. Vamos lá, vamos entender isso. Se o n for maior ou igual a 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. E se o n for menor que 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n. Então, como 1,7 é menor que 3,16, a minha ordem de grandeza, então, nesse caso aqui, vai ser 10 elevado a 4. Opa, aqui, 10, vou botar aqui, 10 elevado a 4. Ficou ali fora da visualização. Ok? Tudo bem? Então, a resposta para essa questão, a ordem de grandeza é 10 elevado a quarta. 10 elevado a quarta batidas. Ok? Tranquilo? Aqui uma questão bem tranquila, assim, de conversão de unidades. Aqui, um ano eu tive que passar para dias. Um ano, a gente sabe que tem 365 dias.
365 dias eu tenho que verificar quantas horas tem, então multipliquei por 24, 8.760 horas. 8.760 multipliquei por 60 para saber quantos minutos tinha, e daí se em uma vez, uma batida a cada 30 minutos, então quantas batidas vão dar nessa quantidade aqui? Aí eu dividi aqui e achei 17.520 batidas. Passei para a notação científica e verifiquei qual era a ordem de grandeza, ok? Se você tem dúvida aí em como faz esse procedimento, dá uma vista lá na nossa primeira aula, ok? Beleza, continua. Ok, aluno, vamos agora para a nossa terceira questão. Um intervalo de tempo é igual a 25.972,5 segundos. Corresponde a... Então ele quer saber se esse intervalo de tempo, qual é o correspondente. Basicamente é uma questão de conversão de unidade. As opções estão em hora, minutos e segundos. Ele quer que então a gente converta esse valor que está todo em segundo em hora, em minuto, e veja qual é a opção correta, ok? Então, como eu havia dito na nossa primeira aula, o sistema para tempo é o sistema sexagesimal, ou seja, de 60 em 60. 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, de 60 em 60, ok? Então, para converter de segundos para minutos, nós dividimos por 60. Então, vamos fazer então essa conta. Tá aqui a caneta. 20, opa, peraí. Então vamos lá. 25.972,5 divididos por 60. Então vamos lá. 25 não dá para dividir por 70, vou pegar aqui 259. Então vai dar 4, né? Porque 60 vezes 4 dá 240, boto aqui 240, diminuo, sobrou o resto 19, abaixo 7, abaixo 2 e abaixo 0,5. Então, 19.972,5 agora dividido por 60. Então, 19 não dá para dividir por 60, 197 dá para dividir por 60. Então, vai dar 3, porque 3 vezes 60 dá 180. Então, 3 vezes 60, 180. Coloco aqui 180. Diminuo. Vai dar resto 17. Abaixa o 2. Ok? 0,5. E 172 dividido por 60. 2 vezes 60 dá 120. Então, chegou próximo de 172. Então, vai dar 2 aqui. 2 vezes 60 dá 120, coloca aqui 120, então o resto vai ser 52,5 segundos. Então, esse valor aqui vai corresponder a 432 minutos e 52,5 segundos. Tem essa opção? Vamos lá. 432 minutos. Olha só aqui, pessoal, não é horas, tá? Então a letra D a gente já elimina. E também não é aqui a letra E. Então vamos ter que novamente então dividir aqui por 60 para converter de minuto para hora. 432 dividido por 60. Qual o número que multiplicado por 60 chega próximo a 432? É 7, porque 7 vezes 60 dá 420. Então, 420, diminuindo aqui, resto 12. Então, aqui, ó, então, eu estou convertendo aqui para hora, então eu tenho 7 horas, esse resto aqui é minuto e 52 minutos. Então a resposta para essa questão é 7 horas, 12 minutos e 52,5 segundos. Ok? Ficou claro?
aqui eu fiz questão de fazer a conta, né? Não usei a calculadora para poder você entender de fato como funciona. Na hora da prova, provavelmente você não vai ter calculadora. Então, vamos lá. Então aqui, qual seria a opção? Letra A. Então, vamos conferir aqui. Resposta, letra A, ok? Então, grava isso, pessoal. Para converter de segundo para minuto e para hora, a gente vai dividindo por 60, ok? Ficou claro? Isso é muito importante. Próxima questão. Um avião voa horizontalmente com velocidade constante. Ok. No instante indicado, na figura abaixo, o piloto aciona um dispositivo e deixa cair uma caixa com alimentos destinada a náufragos, que se encontra numa ilha de difícil acesso. Despreze a resistência do ar. Qual é a trajetória descrita pela caixa em relação ao avião? E letra B, opa, saiu aqui duas letras B's. E letra B, em relação à Terra. Então, essa é uma questão clássica aqui no nosso estudo dos movimentos. Ele descreve uma situação em que um avião deixa cair um objeto e ele pergunta qual é a trajetória desse objeto em relação a dois referenciais distintos, certo? Como nós vimos na teoria, a pergunta qual é a trajetória, a resposta para essa pergunta depende do referencial. Se ele der o referencial, a gente responde segundo aquele referencial. Tudo bem? Ficou claro? Lembra lá na nossa teoria? Se ele fizer a pergunta genérica assim, qual é a trajetória daquele corpo? A resposta para essa pergunta depende do referencial. Se ele determinar o referencial, você vai dizer a trajetória. Então, qual é a trajetória descrita pela caixa em relação... Aí na letra A ele pergunta em relação ao avião. Pois bem, quando o avião ele está seguindo numa certa direção e ele deixa cair a caixa, a pessoa que solta a caixa que está dentro do avião, ela vai ver a caixa caindo de forma reta, né? O avião está avançando e a caixa está caindo. Ok? Então, a visão da pessoa que está dentro do avião é ver a caixa caindo de forma reta. Ok? Por quê? Ó, eu vou até fazer assim no desenho. Imagina que tem um olho aqui. Ó. Imagina que tenha um olho aqui visualizando a caixa caindo. Né? A caixa ela vai caindo à medida que o avião se locomove. Então, esse olho aqui vai ver a caixa caindo de forma reta. Aí o avião vai estar aqui. O avião vai estar aqui, a pessoa vai estar vendo, ó, sempre caindo de forma reta. Tudo bem? Então fica claro que em relação ao avião, a trajetória da caixa vai ser reta na vertical. Vertical. Ok? E em relação à Terra, em relação a essas pessoas aqui, ó, os náufragos, né, que estão aqui na Terra, ele vai ver a caixa caindo como? Assim, ó. À medida que ela cai, ela avança para frente, com a mesma velocidade do que o avião. Então, para os náufragos que estão na ilha, eles verão a caixa caindo de forma a formar um arco de parábola. Então, um arco de parábola. Tudo bem? Então, perceba, qual é a trajetória correta? É um ou é outro? Depende do referencial. Para quem está no avião, vai ver uma reta na vertical. E para quem estiver na Terra, vendo a queda da caixa, vai ser um arco de parábola. Vamos conferir a resposta aqui? Então, a resposta vai ser segmento de reta vertical e um arco de parábola para o referencial na Terra, ok? Tudo bem? Bem tranquilo essa questão. Agora vamos lá, essa quinta questão. Um ônibus passa pelo marco 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Ok. Uma dica que eu dou para resolvermos questões de física: faça sempre um esquema que te ajude a visualizar o que está escrito no enunciado,
Ah, Eduardo, eu não sei desenhar. Calma, não precisa saber desenhar não. Basta um esquema assim seu próprio que dê para você visualizar o que está sendo narrado no enunciado. Assim fica mais fácil. A primeira leitura vai ser sempre para a gente entender. Essa é uma questão de cinemática, uma questão de terminologia, beleza? Esse é o primeiro, a impressão que a gente tem da questão. A segunda leitura vai ser para já pegando as informações que o enunciado dá. Então, é um ônibus, aí você desenha lá uma reta, ele passa pelo marco 30 quilômetros às 6 horas. Então, vou botar aqui, ó, 6 horas. Então, um ônibus, imagina lá, vou desenhar um ônibus assim, bem... Desenho aqui, pronto, bem simples. Então, já deu para entender que ele, às 6 horas ele está no marco 30. E às 9 horas e 30 minutos, ele passa pelo marco 240. Ok, beleza, entendi. Desenhei aqui simples, né? Não precisa ser perder tempo desenhando, só para poder ilustrar. Qual é a velocidade escalar média? Ah, ele perguntou a velocidade escalar média. E nós aprendemos que velocidade é ΔS sobre ΔT. Ok. ΔS, nós vimos que delta é variação. É sempre o final menos o inicial. Então, quilômetros, o final 240 menos 30 sobre a variação 9 horas e 30 minutos menos 6 horas. Final menos inicial, ok? Beleza? Então, 240 menos 30 dá 210 quilômetros. Depois eu coloco a unidade. 9 horas e 30 minutos menos 6 horas vai dar 3 horas e 30 minutos. Ok. Então, ele perguntou qual é a velocidade escalar média desenvolvida por esse ônibus. Então, vamos então fazer, vou botar aqui quilômetros. 3 horas e 30 minutos equivalem a 3,5 horas, porque 30 minutos é a metade de uma hora, então é 3,5 horas, ok? Tudo bem? Então, 210 dividido por 3,5 horas. Eu vou fazer aqui a conta na calculadora, para a gente não perder muito tempo. Então, é 210 dividido por 3,5. 210 dividido por 3,5 vai dar 60 quilômetros por hora. Tudo bem? 60 quilômetros por hora é o valor dessa conta. Aqui, talvez muitos alunos se confundam nessa passagenzinha aqui, ó, de minuto para hora. 30 minutos, pessoal, é a metade de uma hora. Então é 0,5 horas. Muito cuidado com isso. Eu já vi muito aluno botar assim, ó, que isso daqui é 3,3 horas. E não é verdade. Por quê? 60 minutos é uma hora. Então 30 minutos vão ser a metade. Então é 0,5. Então eu pego 3 mais 0,5. 3,5 horas. Muito cuidado com isso. Não é 3,3 não, porque o sistema de tempo é o sistema sexagesimal, não é o sistema decimal. Então, 30 minutos não é 0,3 não, tá? Já vi alguns alunos confundirem isso, tá? Ok? Então, aí dividindo 210 por 3,5, 60 km por hora é a nossa velocidade média. Lembrando, né, o conceito de velocidade média significa que o tempo todo aquele ônibus foi a 60 km por hora? Não. 60 km por hora? Não. É uma média, ok?
60 km por hora a nossa resposta. Agora, essa questão. Questão 6. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distante 300 km, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Pois bem, essa é uma questão bem tranquila e mais uma vez eu reforço essa ideia. Temos que sempre, quando a gente for resolver uma questão, fazer um esquema, tá ok? Para poder entender o que o enunciado está dizendo. Então fiz a primeira leitura, verifiquei que se trata de cálculo de velocidade média, vou fazer novamente uma outra leitura, esquematizando. É muito importante fazer esquemas para poder a gente entender a situação. Então um ônibus percorre a distância, então vou fazer aqui a distância de 480 quilômetros entre Santos, aqui eu vou botar aqui, ó, Santos e Curitiba, com velocidade escalar média, quilômetros, com velocidade escalar média, então a velocidade escalar média de 60 km por hora. E de Curitiba a Florianópolis, com velocidade que dista 300 km, com a velocidade média de 75 km por hora, ok? E daí ele pede qual é a velocidade média em todo esse percurso. Qual é a velocidade média em todo esse percurso? Pessoal, vale aqui fazer uma observação muito importante. Velocidade média não é a média aritmética das velocidades. Muitos alunos se equivocam e acham que a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Isso não está correto. Não é. Seria um equívoco eu colocar aqui a velocidade média vai ser 60 mais 75 dividido por 2. Não é assim que se procede, tá? Para calcular a velocidade média, eu tenho que fazer V igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS fica fácil de visualizar aqui, ó. Ele percorreu 480 km e depois percorreu 300 km, ou seja, ele fez um total de 480 mais 300, ou seja, ele percorreu 780 quilômetros, tudo bem? Então, ΔS já calculei, 480 quilômetros. E agora o tempo. Então, eu tenho que calcular o tempo, ΔT, nesse primeiro percurso e depois o ΔT nesse segundo percurso, ok? ΔT nesse primeiro percurso e o ΔT nesse segundo percurso. Então eu sei que velocidade, vou colocar aqui, ó, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Nesse primeiro movimento, a velocidade foi 60 e o ΔS foi 480 sobre ΔT1. Então, o que eu faço aqui? Eu multiplico aqui por 60, cruzo, que é como se fosse 1, faço aqui o cruzamento, ΔT1 vai ser igual a 480 dividido por 60. Isso vai dar 8 horas, tudo bem? Então esse primeiro percurso ele fez em 8 horas, ok? E o ΔT2 eu faço a mesma fórmula. Então aqui para calcular o 1 e aqui para calcular o 2. Então aqui é o 2 e esse aqui é o 1, só para não confundir. Então velocidade vai ser 75 V e o ΔS 300 dividido por ΔT2. Então ΔT2
vai ser igual a 300 dividido por 75. Isso daqui vai dar igual a 4 horas. Então, aqui ΔT2, 4 horas. Então, eu coloco aqui, ó, 8 mais 4. 8 na primeira parte e 4 horas na segunda parte. Beleza, dá 12. Certo? Então, 780 dividido por 12, eu vou fazer a conta rapidamente aqui na calculadora. Claro, na hora da prova você vai fazer a conta manual. 780 dividido por 12 vai dar 65 quilômetros por hora. Tudo bem? Aqui eu fiz a conta na calculadora, pessoal. É só porque aqui o mais importante é saber como fazer. Não, a conta, é claro, né, tem que ser feita à mão, né? Alguns professores até deixam fazer a prova com calculadora, mas a gente também tem que saber fazer a conta à mão. Mas aqui é só por uma questão de tempo, ok? Então, 65 km por hora é a nossa velocidade média. Perceba que se você fizesse a média das velocidades, você não iria chegar nesse valor, ok? Então, por isso que eu digo inicialmente que velocidade média não é a média aritmética das velocidades. Então, tá aí. Então, quando você estiver diante desse problema, você vai ter que calcular a distância naquele trecho, o tempo naquele trecho, depois a distância naquele trecho e o tempo naquele outro trecho, no segundo trecho. E assim somar as distâncias com os tempos e depois dividir ΔS sobre ΔT, ok? E por fim, nossa última questão para a gente encerrar esse bloco de exercícios, vamos fazer essa questão. Você lembra que no início da segunda aula eu falei que o móvel ele pode ser um ponto material ou um corpo extenso? Faz diferença isso? Faz. Nesse exercício nós veremos que faz diferença sim. Por quê? Porque um corpo que é um corpo extenso, na hora de calcular a sua velocidade, né, as suas propriedades físicas, né, eu vou ter que levar em consideração as suas dimensões, ok? E nessa questão isso vai ficar bem evidente. Vamos lá. Um trem de comprimento 200 metros gasta... Opa, desculpa aqui. Meu celular falou sozinho aqui. Um trem de comprimento 200 metros gasta 20 segundos para atravessar um túnel de comprimento de 400 metros. Determine a velocidade escalar média do trem. Então, olha só, pessoal, ele gasta 20 segundos para atravessar completamente um túnel, certo? Isso é muito importante. Ó, gente, a interpretação em física, ela é muito importante. Quando o aluno é desatento, não faz esse exercício, a tendência é errar por questões mínimas. Isso aqui vai ficar bem evidente, eu vou mostrar para vocês. Ó, um trem de comprimento 200 metros gasta 20 segundos para atravessar um túnel de comprimento 400 metros. Então, olha só, pessoal. Vamos imaginar aqui um túnel. Eu vou desenhar aqui um túnel. Esse túnel, ele diz que tem 400 metros, ok? E ele gasta um tempo de 20 segundos, certo? O comprimento desse trem, vou desenhar aqui um trem, uma Maria Fumaça, rodinhas aqui. Ele diz que o comprimento desse trem é de 200 metros, ok? Olha, digamos que nesse ponto aqui, ó, nesse pontozinho aqui, nesse exato ponto aqui do trem, ele inicie a entrada no túnel. Ele vai percorrer os 400 metros e esse mesmo ponto vai estar aqui. E o corpo do trem vai estar todo dentro do túnel, certo? Mas para que ele atravesse completamente o túnel, a sua locomotiva, né, digamos assim, seu corpo vai ter que estar totalmente fora do túnel, porque senão ele estaria ainda dentro do túnel. Então, por esse trem ser um corpo extenso, a gente vai ter que levar em consideração a sua extensão. Então, quando eu digo que ele atravessou completamente
um túnel, eu tenho que considerar que o corpo dele vai estar todo fora. Então, a distância que ele vai percorrer vai ser os 400 mais o seu comprimento. Porque se ele percorresse só os 400 metros, ele estaria aqui dentro ainda. Ok? Então, ele não teria atravessado completamente o túnel. Para que ele esteja totalmente fora do túnel, ele vai ter que estar aqui fora. Por isso que sua extensão, nesse caso, faz a diferença. Então, ele vai ter que estar aqui fora, ou seja, ele percorreu os 400 mais os 200 metros. Tudo bem? Isso é diferente como quando uma pessoa atravessa o túnel. Uma pessoa, no caso aqui da situação do contexto, ela já não vai ser considerada um corpo extenso, ela vai ser considerada um ponto material. Tá, ok? Tudo bem? Então aí eu já não precisaria saber qual é a extensão, o comprimento da pessoa. Essa é a diferença da gente reconhecer no exercício quando é um ponto material ou quando é um corpo extenso. Ficou claro? Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Uma outra observação, sempre quando você for resolver uma questão, você coloque a fórmula que você está aplicando. O avaliador ele já vai entender as fórmulas que você, os símbolos que você vai utilizar. Tudo bem? Normalmente a gente sempre utiliza V para velocidade, delta é sempre variação, S é espaço, T é tempo. Então coloque a fórmula para você mostrar que aquela conta veio dessa fórmula, ok? Então, ΔS. Então, ΔS vai ser 400, que é o comprimento do túnel, mais 200. Tudo bem? E o tempo, ΔT, é 20. Então, 600 dividido por 20. Corto 0 com 0, 60 dividido por 2, 30 metros por segundo. Então, a resposta, a velocidade média, é 30 metros por segundo. Ficou claro, aluno? Talvez assim, esse é um exercício aqui, depende do nível que você está, né? Para muitos isso pode ser fácil, mas para outros para outros alunos que de repente estão lá no nono ano, passaram agora para o primeiro ano, nossa, eu não sabia disso, não sabia que eu tinha que considerar a interpretação do texto, tudo bem? Então aqui a gente vai abordar a questão de forma que todos entendam, tanto quem já sabe entende, quem já sabe já avança para a próxima videoaula, quem não tenta entender isso, porque a física é assim, é uma sequência, ok? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Então chegamos ao final da nossa terceira aula. Essa foi uma aula de exercícios. Eu vou disponibilizar lista de exercícios para o pessoal aí estar fazendo com gabarito. Se você tiver dúvida, comente. Tá ok? Deixe seu like, faça alguma crítica. Eduardo, gostei da sua aula. Ou então acho melhor você melhorar nisso, porque eu gosto desse feedback, ok? De vocês, ok? Então, muito obrigado. Contribua aí com o nosso canal, dê o seu like, comente, se inscreva, aperta aí o sino de notificação e bons estudos!